três. 1, 2, 3. Viva o feijão! Estamos iniciando o Pulse de Indústrias. Bora lá ouvir a doutora Luciana. Deixa eu contar para vocês aqui. Só um pouquinho, doutora Luciana, deixa eu baixar o negócio aqui. Bom, a doutora Luciana Florencio de Almeida é professora do mestrado e doutorado em administração da ISPM, líder dos grupos de pesquisa AgriFood e Franchising, parceira do Pensa USP, Centro de Estudos do Agronegócio, sócia da Extracta Consultoria Estratégica. Tem atuado em projetos de pesquisa e consultoria em marketing e estratégia no agronegócio. Ocupou a posição de diretora executiva do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, SECAF, PhD em Economia de Empresas pela FEA, USP, e mestre em Administração pela UFLA. Foi Researcher Fellow durante pesquisa de pós-doc na Technical University of Munich. Seja bem-vinda, eu agradeço desde já essa possibilidade de ouvirmos a experiência do café, né, como o café tem enfrentado o desafio de transformar ele de um líquido comum, de uma bebida comum, em algo que tem prêmios e que tem preços bastante diferenciados. Seja bem-vinda, desde já, muito obrigado pela possibilidade de tê-la aqui. Se você preferir o microfone volante. Obrigada, está ótimo. Boa tarde, todo mundo me ouve? Sim. É uma honra estar aqui, queria agradecer muitíssimo, né, ao Marcelo, é uma honra estar de volta aqui ao IAC, que é uma casa que eu prezo muito e que todos nós como brasileiros temos que prezar, porque assim como a Embrapa fez muito, né, e faz muito pelo nosso agronegócio, pela nossa economia, já que o agro representa aí quase 30% da nossa receita, né? Então é uma alegria estar aqui. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o café, né? Então trazer um pouco desse universo. E é interessante porque se a gente pega a última POF, né, de 2017, quando você olha os principais produtos alimentícios que são consumidos pelo brasileiro per capita, em média, por dia, o café é o primeiro. Dá mais ou menos aí uns 10 cafezinhos por dia, né? E o segundo, adivinhem? É o feijão. Com mais ou menos aí 140 gramas por dia, né? E na sequência o arroz. Então são 3 queridinhos do brasileiro, eu diria, né? Então, um pouco que eu vou trazer para vocês é um pouco dessa trajetória, né? Desse café, que é um café que a gente consome todo dia e passou a ser uma experiência de consumo para muitos brasileiros, né? Então, como é que isso aconteceu? Antes até de chegar no café, eu aponto para onde, amigo? É para cá? Não tá, não. Pronto, foi. Então, antes mesmo da gente falar um pouquinho, né, dessa questão do café, queria trazer um pouco esse panorama do que vem acontecendo com as cadeias, né, agroalimentares no Brasil e, na verdade, a gente espelhando um pouco o movimento lá fora, que é o famoso Farm to Fork. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, da fazenda ao garfo, né? E aí retratando um pouco dessa mudança, né, de olhar sobre a cadeia. Acho que ele está com um delayzinho aí, né? Então, veja que a gente olhava para essa cadeia de uma forma muito linear, né? Ou seja, o produto que sai lá da fazenda, passando aí por todos esses elos até chegar no consumidor, né? Então, o peso e a importância, né, desse último elo, que é o consumidor, foi crescendo cada vez mais, passando a estar no centro mesmo de toda uma discussão, das estratégias. A gente vê isso muito mais presente na indústria, né? Olhando... em vez de ficar só olhando, né, a questão da como é que eu chego no melhor preço, né, para poder empacotar o que seja, pensando como é que eu faço para empacotar o melhor produto para esse consumidor que está cada vez mais demandante, exigente, né, e com muito acesso à informação, muito acesso mesmo. Então, a gente passa, portanto, a ter esse cidadão aqui, que somos nós, né, os consumidores finais, como um promotor de mudanças de serviço, de tecnologia, e ele vai impactar
todo mundo da cadeia. Então, se no passado era um problema da indústria, né, ou no máximo do varejo, pensar o que o consumidor quer, hoje até o produtor final mesmo, aquele que faz, está plantando, né, precisa entender para onde está caminhando esse consumidor. Mas por que isso? Então, o próprio café vai mostrar um pouquinho, né? Quer dizer, até a variedade que eu escolho plantar tem a ver com essa decisão do consumidor lá na ponta em tomar a sua xícara de café. Então, nessa linha de mudanças, né, desse comportamento desse consumidor, eu já retrato o próprio Covid, né? Covid, infelizmente, trouxe uma série de desafios para todos nós, né? E colocou muito em prova a questão da nossa vulnerabilidade, né? Então, assim, o que eu estou comendo que pode ou não me colocar mais vulnerável ao Covid, né? E uma das coisas que se colocou uma vez que estávamos todos em lockdown é como é que eu chego nesse alimento, como é que eu passo a ter acesso a esse alimento. Então, nessa pesquisa aqui, né, feita para a GV, primeiro dado impressionante é o quanto todos nós brasileiros migramos para o comércio eletrônico. Isso para tudo, né? Para consumo de todos os tipos de produtos e serviços. Mas olhem esse dado, olha o que mais foi para a internet. Consumo de alimentos e bebidas, o que era impensável no passado. Muitos dos negócios nessa área realmente apostavam no varejo, o cara vai lá e compra no supermercado. E houve uma mudança radical, tanto que hoje você tem muitas plataformas de consumo, não sei quantos de vocês fazem isso, mas acabou sendo uma prática diária, né? Então eu vou lá, acesso meu supermercado, ou via WhatsApp, ou por uma plataforma e tenho essa conveniência de ter o produto na porta da minha casa, sem que eu tenha que ir até o supermercado. Então, isso já é uma grande mudança de comportamento, uma vez que você começa o seu consumo, né, ou a sua compra, pelo seu celular, né, e não mais indo ao supermercado. Então, isso tudo muda muito as formas e as jornadas desse consumidor. Porque, uma vez que eu vou para a internet, adivinha o que acontece? Eu tenho muito acesso à informação, eu comparo o preço, e daí vai, né? Eu vou cada vez mais navegar, diferentemente se eu estou simplesmente no supermercado diante de uma gôndola, tá? E aí, nesse mote, né, dessa questão de mudança comportamental muito forte que a gente viu, olha que interessante, você pode dizer assim, bom, isso aconteceu só nas classes mais altas, né, que tem acesso pleno aí a uma boa internet. Pois não é verdade, olha que interessante, você tem aí pessoal com renda até 2.100 dizendo que 41% do seu consumo está destinado aí ao consumo via internet, né? Então, realmente é algo que está absolutamente disseminado na nossa população, as pessoas tendo acesso a essas ferramentas e usando-as para quê? Para conveniência. Então, nesse ponto, no fundo, o que a gente está mostrando, né? Que esse consumidor ele vai ter cada vez mais um impacto direto e profundo nessas decisões todas em todos os elos da cadeia, tá? E como é que a indústria tem respondido, né, a esse consumidor ávido por informação, para realmente cada vez mais, né, tomar melhores decisões de consumo? Então, algumas transformações a gente começa a ver aí na indústria de alimentos. Então, a primeira, vamos lá, funcionando aqui. Então, é aquilo que o Marcelo já pontuou, né? Aquilo que era considerado antes um nicho de mercado, né? Já atinge 33 milhões de brasileiros. E até um pouco mais, como bem colocou o Marcelo, né? Provavelmente a Mônica vai descer isso no detalhe. Mas é tão importante, tão relevante, que indústrias de peso passaram a trazer para os seus portfólios de produtos plant-based, né? Então, você vê aí dois grandes importantes players desse mercado, então o Seara e a Fazenda do Futuro, né? Que aí hoje tem uma miríade de produtos e fornecendo inclusive para o food service, né? Para poder dar a esse consumidor essa opção. Então, a gente vê isso presente até nos próprios, digamos, fast food, né? Então, você vai lá o concorrente do McDonald's, agora esqueci o nome, o Burger King, né? Você tem lá uma opção vegana. Toda a rede vai ter algum tipo de prato vegano. Então, não é só falando na indústria, mas também isso acontecendo muito fortemente lá no restaurante, né, no food service.
E aí outros exemplos que a gente não imaginaria, né? Por exemplo, a própria maionese, algo absolutamente tradicional, feito com ovo, mas é proteína animal. E aí uma busca por substituir essa proteína animal por outros produtos de origem vegetal, né? Então a própria Hellmann's, tão pautada aí na tradição, hoje ela tem uma maionese vegana. E essa empresa fazendo muito sucesso, que é o Not, né? Então Not maionese ou Not uma série de coisas, que é esse impulso para troca, né, de ingredientes de origem animal para uma origem vegetal. Uma outra tendência que a gente vê é isso aqui, ó, o bem-estar animal. Então, olha, você vê que essa embalagem com certificações, né, que foram obtidas aí por essa companhia, para dizer para o consumidor que essas galinhas, né, eles falam happy eggs, mas na verdade é happy chickens, né, na ideia de que elas estão mais felizes porque estão em ambientes mais, digamos, né, não é aquela granja tradicional, então elas são mais livres, etc. Então, por que isso é relevante? Porque são atributos hoje considerados importantes para esse consumidor, né? Então, quanto eu estou consumindo um produto de origem animal, mas que eu não estou, de alguma forma, agredindo esse animal, né? Então, veja que isso está premente. A Mantiqueira já disse que vai, porque você fala assim, mas quanto custa esse ovo? Esse ovo ele vai custar, em média, 10, 15 reais, a depender de onde você vai, né? Quer dizer, diferencia bastante de um ovo, de uma dúzia, né, de ovos aí que a gente consome naturalmente. Agora, isso daí, portanto, está destinado a um público de alta renda, né, um classe A e B. A Mantiqueira já disse, nós vamos fazer de tudo para que esse produto seja acessível a todas as classes sociais brasileiras. Então, um esforço de escalar, né, esse conceito e tornar isso acessível a toda a população brasileira. Esse foi um propósito e um compromisso da empresa, né? Uma outra questão é cada vez mais a indústria presente nesse tido como nicho, mas não é mais, também o segmento de alimentos naturais. Então, a aquisição, né, pela Unilever dessa empresa, que é a Mãe Terra, foi algo extremamente educativo para toda a indústria, dizendo, poxa, uma Unilever está comprando uma empresa brasileira que se especializou em snacks naturais, com o mínimo uso de aditivos, com produtos de origem controlada e uma série de questões, né? Então, esse já é um forte indicativo dessa transformação da indústria em se posicionar claramente e, obviamente, né, de forma rentável nesse mercado, né? E, por fim, né, a questão do conforto digestivo, que a gente sabe cada vez mais são identificadas esses vários tipos aí de doenças, né, doenças celíacas ou algum tipo de intolerância. Então, as empresas também buscando a oferta de produtos, e aqui o exemplo da Lete, né? Não sei se todos conhecem, é da Fazenda Grindos, que é a maior fazenda pecuária de leite do Brasil, e eles aí estão buscando, com um plantel específico de vacas que produzem uma proteína que não agride a questão da lactose. Portanto, ela poderia até ser consumida por pessoas que têm alta intolerância à lactose. Esse é o grande propósito. E hoje eles têm uma extensa linha aí, que é esse Lete, não só para leite, mas para iogurte, uma série de questões, tá? Então, aí algumas dessas tendências que a gente vai ver das empresas, obviamente, buscando atender essas demandas latentes. E uma grande tendência também é esse alimento de conveniência, né? Então, por quê? Porque nós, né, todos trabalhando fora, estudando, a gente não tem tempo para o preparo. Então, a conveniência está muito ligada a isso, né? O quanto que eu consigo um alimento que me facilite na hora do consumo, do preparo, né? E isso tudo alinhado à questão da alimentação saudável. Então, não adianta ser fácil de consumir, ser conveniente, mas ser um produto porcaria para a minha saúde. Então, veja que hoje existe uma busca desse consumidor pela conveniência aliada à alimentação saudável, né? Então, coloquei aqui até o grão de bico, né? Então, o grão de bico já pronto para consumo, porque todo mundo sabe que em cozinha o trabalho que dá para você fazer grão de bico. Então, olha que bacana, isso já é um produto antigo aqui, né, no Brasil, mas isso mostrando uma tendência para outros alimentos de você trazer essa conveniência aliada à saúde. Aqui um esforço do grupo Carrefour, trazendo a sopa já
pré-pronta, né? Então você já tem já está preparado, facilitando, porque a gente sabe que é o pozinho, né? A gente estava acostumado, você quer uma sopa, você vai fazer o pozinho e não mais, né? Ele já está aqui numa embalagem Tetra Pak, né? E outros, quando a gente pensa em conveniência, a gente sempre vai olhar e pensar no congelado, né? Essa seria a categoria mais óbvia. Mas hoje, quando você vai para esses locais, como com as lojas Swift, não sei se vocês conhecem o Empório Sadia, né? É incrível a variedade de opções na área de congelados, cada vez mais crescente. E chega a esse exemplo aqui de uma parmegiana ou yakisoba congelado, né? Isso eu estou falando de indústria, né, pessoal? Mas se você dá uma rolada aí no seu Instagram, você vai ver um monte de gente ofertando as famosas dark kitchens, acho que vocês já devem ter ouvido falar nesse termo, e que elas nasceram e se fortaleceram principalmente com o Covid. Então, são restaurantes que fecharam suas portas, mas mantiveram sua estrutura e passaram a vender refeições, né? E aí tem de tudo, tem coisas que vai se vender só a salada, né, aquele produto mais fresco, ou a maioria deles trabalhando com produto congelado, né? São as dark kitchens. Então, essa conveniência, ela é crescente, demandante, aí uma oportunidade grande para quem está na indústria de alimentos, né? Esse é outro exemplo que eu falei para vocês, então a Swift já corta... Bom, primeiro que se a gente falasse há 15 anos que carne ia ter marca, alguém ia dizer para a gente, imagina, isso não existe, né? E aí todo o esforço, né, da JBS e Friboi, colocando marca, associando a imagens consolidadas, né, de celebridades como o Tony Ramos, e olha só, hoje a gente fala de carne, a gente fala de marca, né? E indo mais além, não só vender a carne com marca, mas vender a carne de uma forma conveniente para esse cliente. Então, nesse caso, já cortado ali para você fazer o seu estrogonofe ou o seu picadinho, tá? Muito bem. Então, um outro ponto importante também de atenção para a indústria, que não deixa de ser uma enorme oportunidade, embora é desafio para alguns, né? Que é o sistema de rotulagem. Ele veio, não é novo, né? Algo que já existe há quase 20 anos aí na Europa, por exemplo, mas é uma discussão justamente para tentar conter ou alertar o consumidor sobre o consumo exagerado de elementos como açúcar, gordura saturada e sódio, né? Então, tem várias formas de você sinalizar isso, são esses exemplos, né? Não vou entrar no detalhe, mas são tipos, né, de rótulos. E o Brasil ficou quase 10 anos nessa discussão, qual seria o rótulo ideal, e a gente chegou nesse que é a chamada lupa, e vai ser, então, implementado, pelo menos a indústria tem essa obrigação aí, né, de colocar em vigor agora em outubro de 2022. Então, vai aparecer lá nesse produto, né, na embalagem, mais um claim, né? A gente fala de tantos claims, de tantos selinhos, mais um selinho para o consumidor. Ou seja, é uma ferramenta importante para ele, vai, obviamente, colocar isso no bojo aí das suas decisões, né? E vai pensar, consumo ou não consumo? Porque aqui está dizendo que tem bastante sódio. Porque todo mundo sabe, ninguém, não sei, né? A grande maioria de nós não tem nem como enxergar aquela tabela nutricional, né? Porque ela é tão pequenininha, então aqui vai ficar, digamos que a gente vai colocar a lupa lá na tabela nutricional e falar, ó, isso aqui é o seguinte, tem mais gordura, tem mais sódio, tem mais açúcar, tá? Então esse é um desafio para algumas empresas, principalmente aquelas que não têm na sua linha, no seu portfólio. Não é o caso de feijão, mas passa a ser uma oportunidade, né? Aquele produto que é mais saudável, ele vai se destacar lá na gôndola, né? Uma outra tendência importante que a gente vê no mundo inteiro, chegando fortemente aqui no Brasil, é o chamado Clean Label, que traduzindo basicamente é o que seria chamado rótulo, não claro, mas o rótulo livre, né, no máximo possível, de elementos, ingredientes, aditivos, né? Então, você mostrar para o teu consumidor que o teu produto é o mais natural possível, né? Então, essa é a descrição, né? Um produto 100% natural, lista de ingredientes curta e simples, né? Não com nomes que são difíceis das pessoas entender, né? E minimamente processados. Então, esse tem sido aí, assim, no mundo inteiro, nessas feiras todas que a gente acompanha, Cial, Food, Anuga, todos estão, assim, gastam muito tempo para falar sobre o Clean Label, enquanto essa é uma tendência. Bom, e aí, falando um pouco do café, né? Então, o café, a gente, só lembrando, né, alguns números da pujança desse setor, hoje já há muitos anos, né,
A gente é o maior exportador de café do mundo, servindo aí 125 países. Então, sabe-se que a cada 10 xícaras, 3, pelo menos vai ter o cafezinho brasileiro no mundo, né? Somos o maior produtor de café, o maior produtor de café arábica. A gente dá um banho aí nos produtores, a gente está muito longe do segundo colocado, que é o Vietnã, e o Vietnã produz café robusta, né? E aí, na sequência, a gente vai ter Colômbia, etc., para competir com a gente com o café arábica, né? Então, representando por volta de 33% da produção mundial, né? Nós hoje representamos, né, o café representa a quarta maior receita do agro, atrás somente da soja, milho e cana, né? Então, realmente tem um valor significativo aí para a nossa balança. E, além disso, né, uma coisa importantíssima é quanto que isso é remunerado e quanto chega ao produtor, né? Então, fala-se aí nesse número de 40 bi. Então, quer dizer, toda essa pujança, esse valor também chegando aí para o produtor brasileiro. Hoje nós temos aí, em média, 290 mil produtores, né, segundo o último censo, espalhados em 1.900 municípios. E o que é interessante é que são pequenos produtores, né? Então, você não vai, exceto se você for para o Cerrado, alguma coisa no sul de Minas, você vai achar grandes propriedades. Mas a maioria é tudo pequenininho mesmo, né? E aí, falando um pouco dessa questão do café especial, né, do café diferenciado, hoje, falando de exportação, né, a gente hoje já exporta 15% daquilo que é exportado pelo Brasil para esses 125 destinos. Ele é tido como um café diferenciado, que a gente pode traduzir por um café superior ou que tem algum tipo de certificação, né? Então, por isso que ele é considerado diferenciado. E o mais interessante é o quanto ele representa nessa receita. Por quê? Porque quando a gente olha os preços desse café, em comparação ao café mais commodity, né? É difícil, né, gente? Aqui tá um esforço danado. Esse é meu dedinho. Então, quando a gente olha esse preço, veja que um preço, né, de uma saca de café arábica, aí na média, 248 preços agora de maio, né? O Conilon já a 159, veja o preço desse café diferenciado, $305, sendo que isso é uma média. Então, você vai ter cafés diferenciados que podem chegar a preços $500 e assim por diante a saca, tá? Se você tem premiação por trás, se você tem uma série de certificações, isso só tende a aumentar, tá? E quando a gente fala de mercado interno, vocês estão falando, mas isso é aquela velho mito, né? Café é bom, vai tudo para fora. E a gente começa a desmontar esse mito na medida que, acho que todos vocês devem ir aos supermercados, você pode ir para um Carrefour, você pode ir para um... Bom, enfim, essas redes todas, você já desmonta esse mito a hora que você chega nas gôndolas de café. Antigamente, você encontrava lá 3, 4 marcas tradicionais, né? Não é mais verdade isso. Muitas das pessoas vêm me perguntar, estou perdido, que café você indica para eu comprar? Porque não tem mais só as marcas tradicionais. Aliás, as marcas tradicionais, eu vou mostrar alguns exemplos, trazendo variações, né? Então, você tem uma Melita lá, superior, né, com um outro propósito, você vai ter 3 corações, a gente vai ver diversas outras opções. Então, as pessoas, assim, agora sim, podendo chegar a consumir esse café diferenciado no Brasil, né? E quando eu falo agora, a gente tem aí uns 10 anos já desse movimento da indústria, e isso se deu, por incrível que pareça, isso foi se consolidar na Covid, né? Por quê? Porque todos nós, de alguma maneira, a gente tomava nosso café, a grande maioria de nós, fora de casa, né? Existe até brincadeira que o maior consumidor de café no Brasil é a pia, né? Porque a gente faz o café, deixa lá na garrafa e não toma ele inteiro, né? No fim das contas, é a pia que toma. Então, esse consumo cada vez mais sendo trocado pela máquina e pelo consumo fora do lar. Imagina que você tem uma Covid, todo mundo trancado em casa, como é que você mimetiza essa experiência, né? Então, uma série de questões, a gente vai falar um pouco dessa questão das máquinas, mas é justamente a busca do consumidor para essas opções que ele tinha lá fora da casa dele e que agora ele quer trazer para dentro de casa. Então, nessa linha, né, o café foi, então, evoluindo até o ponto de você ter uma classificação que é chamado de cafés especiais, né? E essa denominação,
ela não é nova, né? Mas vem aí da década de 90, 80, onde uma série de países consumidores, principalmente os Estados Unidos, querendo classificar, afinal de contas, o que é um café diferente, o que é um café especial, né? Então, eu tirei aqui da BSCA, que é a Brazilian Specialty Coffee Association, ou a Associação Brasileira dos Cafés Especiais, né? Onde ela vai dizer o que é um café especial? É um café isento de impurezas e defeitos, né? Que vai chegar nessa pontuação. Então, você tem aí todo um trabalho dos key graders, né? Que vão fazer essa avaliação sensorial e vão dar a pontuação. Então, se ele chegou a mais de 80 pontos, ele pode ser classificado como um café de qualidade. Além disso, que também tem essa questão da rastreabilidade. Então, é importante a gente ver esses critérios que foram sendo adotados para diferenciar o que é um café comum, né, de um café especial. E, para isso, teve de haver toda uma coordenação dessa cadeia. Correto? Porque você precisou criar, inclusive, uma categoria, que é a categoria do avaliador sensorial desse café, que antes não existia. E você criou lá, como tem no vinho, né, aquela roda de aromas, né? Então, tudo isso foi adaptado, principalmente do vinho, para o café, né? E um movimento que a gente sempre fala, né? A gente vai evoluindo muito com a demanda desse consumo. E no Brasil isso acontece fortemente com a demanda do mercado externo. O mercado externo tem uma régua super alta, né? E a gente já vendia café de qualidade há muito tempo e que hoje a gente está tendo a oportunidade de consumir aqui dentro. Mas quem trouxe todo esse impacto para a cadeia foram os consumidores internacionais, né? Então, aí um exemplo dessa classificação, né, só para vocês terem uma ideia de diferença de preço. Um café especial hoje, né, por exemplo, esse que tem uma pontuação acima de 80, se o café que a gente chama de combate, né, que é o que a gente toma aí todo dia na nossa casa, que não tem essas classificações, né, ele tem um número de defeitos maior, então imagina que você tem no café mais de 400 defeitos, etc. Esses são cafés com o mínimo de defeito possível, né? E acho que todo mundo sabe, né? Por que brasileiro está acostumado com café torrado ou café mais preto, né? Porque, no fundo, é uma forma de você esconder esses defeitos, correto? Então, sem dúvida, esse é o café que a gente toma no dia a dia, qual a gente está acostumado. Então, se mudar esse hábito é difícil, né? Um café arábica muito bom, ele não é preto, gente, ele é marrom, né? A bebida vai parecer um chazinho. E aí, para você tomar e encarar isso, se você está acostumado com um café mais forte, né? Que a cor dele é escura e que isso te remete a café, né? Então, é uma mudança importante, mas você não começa da noite para o dia, você começa sendo estimulado, né, a testar, a experimentar, né, a ver. Aí eu vou falar um pouco, principalmente na questão do marketing, quanto o consumo ele está ligado à aspiração, né? Quanto a gente aspira a sempre melhorar, né? Então, em termos de preço, eu estava falando para vocês. Então, café de combate hoje, ele custa em média R$23, R$24 o quilo, né? Um café de qualidade especial, ele está o mais baratinho R$80 o quilo, mais barato. Mas você pode chegar a comprar, como eu, outro dia, comprei 250 gramas, eu paguei R$30, né? Então, é isso. Você está pagando por algo que dentro daquele saquinho tem realmente todo um conjunto de atributos, né, que vão lhe dar esse prazer, esse hedonismo de ter uma bebida diferenciada, né? Então, aí o exemplo, né, das várias certificações que foram adotadas, essas até foram lançadas no ano passado, aí falando um pouco, né, olha, é um café de alta qualidade, mas ele é feito de forma mais artesanal, ou aqui você encontra a série de boas práticas agrícolas e assim por diante, né? E como é que isso tudo aconteceu no café, né? Como é que a gente sai de um café, que é um café que, não sei se vocês conhecem essa história, né? Mas existiu há um tempo atrás, né, uma história que um dos fundadores da Starbucks, né, o Ed Howard, tinha escrito um comunicado para a empresa, sabe essa coisa que o presidente escreve, né, na empresa? Temos aqui um comunicado do presidente, dizendo que eles estavam proibidos de comprar café brasileira. A história da Starbucks é o seguinte, ela começou em Seattle, que é uma cidade portuária, né, nos Estados Unidos. E esses dois meninos, né, dois caras, amavam café e estavam ali no porto vendo chegar um monte de café. E aí eles falaram assim, pô, por que só algumas pessoas têm acesso a esse café? Por que a gente não traz esse café para todo mundo, né? Então, daí que começa a história da Starbucks, que sempre teve como lema levar você para diversas partes do mundo tomando um bom café, né? Esse era o propósito deles.
E aí o Howards, vendo os cafés que chegavam lá, né, e principalmente o café brasileiro, que era um café sem qualidade, um café de quantidade, né, e viria depois a formar blends, né, mas essa reputação muito ruim do café brasileiro nos portos internacionais. E isso foi aí pela década, né, por diversas décadas, até que em 91 você tem uma mudança absoluta nesses mercados, que é quando você tem a desregulamentação global desse mercado de café, e aí foi um chacoalhão para todo mundo. E uma enorme oportunidade, né? Então, esse produtor que café é café, né? Se vai com pedra, se vai com pau, estou vendendo, ok, né? Não tem diferenciação nenhuma de preço, por que eu vou me preocupar com isso, tá certo? Bota na saca e vamos embora. E para um momento onde você fala, peraí, agora não tem mais isso. Agora, quem sabe eu consigo fazer um café melhor? E daí você começa todo o movimento, principalmente da Embrapa e AC, né, trabalhando com variedades que pudessem efetivamente trazer esse café mais resistente, um café que efetivamente tivesse mais produtividade, que a gente pudesse, além da quantidade, a gente ofertar qualidade. Quer dizer, não é uma coisa nova, né? A gente está falando aí de década de 90. E o que é mais interessante, que aí começa uma história bacana, que é a história de um italiano que vem para o Brasil, né, que é o Ernesto Willi, e já comprador de café no Brasil há muito tempo, e com um problema sério para ele de acesso de café de qualidade no mundo, né? E aí ele se faz uma pergunta, ele fala, poxa, Brasil é o maior produtor, não é possível que a gente não vai achar café de qualidade aqui nesse país, né? E ele faz uma aposta, né, muito interessante. Ele falou, quer saber, vamos fazer aqui, vamos montar aqui uma premiação e vamos ver se tem café. E qual que era o mote dessa premiação? Você tinha que levar lá a sua amostra, caso passasse, você venderia para essa torrefadora italiana, a Illy, a um preço quase que o dobro do preço pago aí no mercado tradicional. Então, muita gente ficou interessada, mas muita gente se perguntou, gente, vem cá, será que eu realmente tenho esse café de qualidade, né? Então, eu fiz, inclusive, o caso da Illy, e é muito legal os depoimentos, inclusive do que ganhou o primeiro lugar na época, porque esse primeiro lugar não veio para um lugar óbvio, né? Não veio do sul de Minas, que era o maior produtor, veio do Cerrado Mineiro, né? Então, as pessoas falam, peraí, a gente tem café de qualidade, a gente até tem café de qualidade em lugares que a gente nunca imaginava ter. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a régua, né, da Illy é tão alta que ela vai fazer uma peneira de até 12 defeitos. É alto para chuchu. Então, se a gente fala em mercado, bebida dura, né, que é a commodity, é realmente uma régua alta. Então, até para os produtores, eles mesmos falavam assim, não vou me candidatar, porque certamente eu não vou chegar nessa qualidade esperada. E foi uma grande surpresa, né? Então, todos os anos, então, já desde 91, a gente está na 31ª edição, são 40 finalistas e somente esses 40 finalistas é que vendem para a Illy café. E ao longo do tempo, o que isso foi se tornando? Foi se tornando uma grife. Então, você dizer que você é fornecedor da Illy no mercado é dizer, esse cara realmente ele é um benchmarking para a qualidade, tá? Então, como é que isso se pautou, né? Como é que o Illy se pautou nessa questão? Então, basicamente, dois pilares, né? Um pilar de procurement, então, uma relação muito direta com o produtor, então, a indústria comprando direto do produtor. Como é que é o mercado de café de modo geral? Para vocês terem uma ideia, quem anda aí por Minas tinha uma figura importante que era o maquinista, né? Então, o intermediário importante, ele determinava preço. E ninguém falava de qualidade, né? Então, é o seguinte, a gente tem um preço aqui, você tem para vender e acabou, né? Era fechado aquele preço. Então, muitos intermediários. Imaginem que essa empresa chega em 90 e fala, não, eu vou comprar direto para você. É uma mudança de mindset total, né? Bom, isso tudo para contar para vocês que, com isso, uma série é como se fosse uma onda, né? Então, a partir desse movimento da Illy, todo mundo começou a falar, opa, tem café de qualidade no Brasil. E do lado do produtor, opa, eu posso ganhar mais dinheiro, né? Só que quem vai me ensinar a fazer isso? Então, um esforço enorme da cadeia. Então, aí, assim, muito bacana, porque eu consegui participar desse lado aqui, né? Você tendo todo um apoio técnico, tecnológico, né? De treinamentos desses produtores que queriam chegar nessa qualidade, né?
Além disso, sim, um pilar de marketing importante para convencer esse pessoal que valia a pena você estar dentro dessa ideia, né? Por quê? Porque você ia ganhar dinheiro, você efetivamente também teria aí, além dessa receita, fazer parte de um clube. Que clube? Esse clube com acesso a todas as, digamos, melhorias para a tua propriedade, para cada vez mais você... Hoje, se você conversa com o pessoal aqui é um exemplo, né, desse último prêmio, então as pessoas, aqui são os dois, ele já é filho, né, filho do Ernesto Willian, ela também, eles vêm todos os anos ao Brasil, em várias ocasiões, essa é uma ocasião bem festiva, que é quando eles vão dar esses prêmios. Então imagine se você, produtor, não quer estar numa festa como essa, né? Então realmente é digamos assim, é um baita de um prêmio estar lá. E o curioso é que o Ernesto Willian não tirou essa ideia da cabecinha dele. Quem faz isso e começou a fazer esse tipo de premiação foi o Hermenegildo Zenha, não sei se vocês conhecem, o pessoal que faz ternos, premiando os produtores de lã na Nova Zelândia, né? Então não era uma novidade, mas ele quis saber se isso funcionava no Brasil e funcionou muito bem. Então esse é um clube, né? Então você, a partir do tempo de fornecimento para ele, né, de forma sequencial, né, ininterrupta, você vai ter lá o seu cartão e uma série de benefícios, né? E que obviamente tem muito uma questão reputacional importantíssima para o mercado, né? Como eu falei para vocês, então esse pessoal tem acesso a uma série de encontros exclusivos, seminários, pesquisas, que é tudo que as pessoas que querem evoluir desejam, né? Você ter acesso a conhecimento que é um conhecimento que vai te levar a outros patamares, né? E um ponto importante também associado nessa questão das premiações são as certificações, que foram todas acontecendo também de forma muito natural à medida que o mercado internacional começou a pedir, né? Eu quero um produto com um selo Fairtrade, eu quero um produto com uma certificação UTZ. Então, isso tudo vindo do mercado internacional e hoje fazendo parte aí, né, da produção de café. Só fazer um pouco de diferença, o 4C foi criado justamente como uma certificação de entrada. Todo mundo sabe que ter certificação é caro, né? Você precisa investir muito na propriedade. E aí o 4C ele é uma certificação interessante porque você faz em grupo, né? É bastante presente aí nas regiões de café, onde você tem cooperativa, etc. E aqui outras tantas que a gente sabe que vão dar esse valor para o teu produto, né? Aqui, olha que interessante. Então, aqui você está certificando a produção e aqui a indústria certificando a sua originação. Então, esse é um selo da Nespresso, esse é um selo da Starbucks e aqui a própria Illy dizendo aí que ela ganhou o B Corp, que é um dos selos mais importantes de sustentabilidade, tá? E um outro selo aí falando de indústria, então veja, né, você está certificando vários elos da cadeia, né? Então, aqui na indústria, é considerado uma jabuticaba brasileira, né? Então, você ter um selo de pureza. Isso, se a gente voltar na história, era justamente porque muito do café que era vendido era café misturado com pau, com pedra, você não sabia muito, então veio muito nessa linha de dizer, ó, o que você está tomando é café, o que pode parecer algo absolutamente estranho, mas é real, né? E uma evolução disso, e aí, obviamente, seguindo, né, muito nessa ideia do consumidor, para selos específicos. Ó, o teu café que você está comprando aqui é um extra forte, é um tradicional, é um gourmet ou é um superior, tá? E aqui, como eu falei para vocês, uma certificação específica para café especial. Um outro ponto importante aí que vale a pena a gente mencionar é a regionalização. Então, conhecendo que você tem diversas regiões produtoras no Brasil, cada uma com as suas características, né? Então, essa é uma foto do Cerrado Mineiro. Olha que coisa, né, essa foto. Que lindo, né, isso aqui. Então, um cafezal enorme, numa grande altitude, 800 metros, mas aí você vê a possibilidade de você mecanizar totalmente essa produção, né, com grandes máquinas. Agora, veja essa aqui, né? Uma produção totalmente montanha, né, onde é muito mais difícil de você mecanizar, portanto, até a questão da colheita, né, uma série de o tratamento, é completamente diferente. E você vai me dizer, as bebidas são diferentes? São.
Justamente por conta do terroir, da forma que você faz o tratamento, o beneficiamento, ele vai dar uma diferença na sua xícara de café. Mas isso só foi possível de perceber justamente com todo esse esforço, né, de falar assim, dá para a gente diferenciar essa xícara de café? Será que a gente só tem café preto no Brasil? Ou a gente pode ter cafés com aromas, né, cafés com diferentes propostas? Então, foi dessa vontade aí, que é um pouco na linha do que o Marcelo está falando, que se voltou para trás. Vamos lá na fonte, vamos descobrir se essa fonte é capaz de dar para a gente essas diferenciações na xícara, né? Que é isso que importa, porque quem vai pagar o preço é o produtor final, né? Então, aqui, esse esforço, então, primeiro dizer, né, essa produção está hoje em vários partes do Brasil. Aqui, então, o que é interessante, o café é um dos produtos com maior número de Gs e DOs do Brasil. Foi o primeiro setor, né, a ter um DO, uma denominação de origem, o primeiro no mundo para café. Tá? Então, o que é legal, porque faz sentido ser do Brasil, né? Mas foi realmente algo extremamente inovador e saiu do Cerrado Mineiro. Então, aqui a gente já chegando em 12. Eu falo que assim, todo ano tem uma 9G, às vezes 2, né? Então, o esforço coletivo, isso aqui é um exemplo muito interessante, né, de esforço coletivo aí, dessas várias regiões, onde o que a IG faz? A IG demonstra aquelas características organolépticas, né, de terroir desse café, tá bom? E que depois podem ser exploradas, né, para o consumidor. Aqui eu peguei um exemplo, né? Depois esse material vai ficar com vocês, mas se vocês entrarem lá no cerradomineiro.org, ele vai explicar por que ele é um DO, por que ele é um IG. Então, ele define, ele fala, olha, as fazendas devem estar numa área delimitada do Cerrado Mineiro, tem que ter uma altitude mínima de 800 metros, tem que ser café arábica, precisa ter qualidade mínima de 80 pontos. Tá? Então, isso tudo é delimitado. E essa história do Cerrado Mineiro é interessante, eu também registrei isso no estudo de caso, né? Que, assim, quando eles resolveram fazer a DO, eles foram para a Itália. Afinal de contas, você tem muita denominação de origem lá, né? Prosciutto, e por aí vai, né? Os próprios vinhos, muita DO lá. Então, tá, vamos entender com esses caras que há anos, fazem décadas, eles sabem dizer o que é um DO, né? E quando eles saíram do Brasil, a primeira coisa que eles, quando foram implementar a DO e não estava dando certo, era caracterizar a DO como alta qualidade. E aí foi o que os italianos falaram para eles, DO não é qualidade. Não tem nada a ver. Pode ser uma consequência, mas não é uma característica, né? O DO é uma especificidade regional. Você vai contar essa história dessa região, que tem uma série de questões de tipo de plantio, né, de tratamento, né, que vai dar essa diferença lá na xícara. Tá? E junto a tudo isso, quer dizer, você não tem como garantir, né, para o teu consumidor que você está consumindo esse café e esse café de onde ele é, a sua origem, etc., se você não tiver um esforço de rastreabilidade. Então, aqui 3 exemplos, né? Então, um da Mantiqueira de Minas, outro aqui do Cerrado Mineiro, que a pessoa consegue acessar pelo celular, e aqui o da BSCA. Então, todo o café especial, ele vai ter aí a sua rastreabilidade feita aí por essa empresa, que é a SafeTrace. Tá? E hoje a gente começa a falar em cripto, né? em blockchain no café. Tá? Então, uma coisa indo super acelerada para dar cada vez maior transparência à origem desse produto. Né? E aí, um outro ponto que eu já tinha reforçado com vocês, né, que a questão da premiação, ela é muito interessante porque é aquela história que a gente falou do ser humano, né? A gente busca sempre melhorar. E a premiação é exatamente esse o ponto, né? Você tem, obviamente, né, uma questão racional de dinheiro, você fala, puxa, vou participar porque eu vou ter uma compensação financeira, mas tem algo reputacional que é incrível, que faz as pessoas se mexerem mesmo para conseguir ganhar esses prêmios, né? Então, são formas de você dar visibilidade para a sua produção, de você dizer, bom, tudo que eu estou fazendo vai ser valorizado, né? Então, eu aposto muito nessas premiações, acho que elas acabam descobrindo pérolas, né? E além de descobrir pérolas, elas vão levando para o mercado essa sinalização de que vale a pena eu investir, eu fazer, e é uma dedicação, não é fácil, né? Mas você tá no páreo, é legal, né? Você fala, puxa, é bacana, eu tô lá, né? Então, alguns exemplos, hoje a indústria também premiando esses cafés, então, quem fala assim para mim,
Me dá uma dica de bom café. Vai lá na BIC, todos os anos eles fazem esse prêmio, ele vai dizer o melhor café torrado e moído, o melhor café solúvel, para quem gosta de solúvel, o melhor café. Então, é legal, porque essas premiações contam tanto com especialistas como a voz do consumidor. Tá? Então, você tem aqui, para café mesmo, a gente tem esse Coffee of the Year, que é dado na Semana Internacional. Um outro ponto importante que a gente vê é a união do setor, né? Então, todos dessa cadeia, de uma forma coordenadamente, às vezes não, mas buscando esse interesse comum de elevar cada vez mais a consciência pela qualidade, a busca de mostrar para esse consumidor que ele está realmente consumindo um café diferenciado, né? E o Cup of Excellence, que é muito interessante, ele começou no Brasil, e hoje está no mundo inteiro. Você tem feiras importantíssimas nos Estados Unidos, na Europa, mas a regra começou aqui, né? Então, isso é muito legal, bastante nosso esse prêmio. E aí, esse é um projeto maravilhoso. Eu tive uma estudante de mestrado comigo, hoje ela é a Head de Marketing da Três Corações, e com projetos maravilhosos, né? Um é esse aqui, né? Que é a valorização das cafeicultoras, que a gente vê andando por aí, que há muita pequena propriedade sendo totalmente administrada por mulheres, né? Tudo, pessoal, tudo sendo feito por elas, né? Porque são pequenas propriedades e elas vão fazendo disso a sua atividade, né? Então, isso foi uma ideia de valorizar esse trabalho com esse... É muito bonitinho, não sei se vocês já viram isso lá no mercado, mas tem a fotinho da produtora, conta um pouquinho da história dela, a região, né? Então, isso aí, isso é bacana, porque além de você valorizar esse trabalhador, né, esse agricultor, você está dando visibilidade, e para o consumidor é muito legal, porque o que a gente gosta como ser humano é que alguém conte uma história bacana para a gente, para nos surpreender, né? Essa é uma história muito legal, né? Uma outra história que vem também fazendo parte, inclusive, em toda essa busca do SG, dessa agenda, né, de sustentabilidade, é a descoberta do nosso café robusto amazônico. Então, é café feito dentro da região amazônica, né? Então, olha que bacana, esse é um indígena ganhando o 3º lugar, um café que atingiu mais de 80 pontos, e é um café robusta, né? Eu não sei se todo mundo sabe a diferença entre o café arábica e robusta. Então, são variedades, né, diferentes que nós temos aqui. No Brasil, a gente tem mais o Conilon, né, que existe um pouquinho de diferença aí do robusto. O robusto é robusta mesmo, porque ele aguenta qualquer coisa, né? É uma variedade bem, enfim, que está mais resistente a pragas, né, questões climáticas e tal. E o Conilon digamos, a nossa jabuticaba, né, o nosso robusta. E aí, onde a gente tem, né, o maior produtor hoje é o Espírito Santo, né, com uma participação super importante, e hoje Rondônia crescendo absurdamente, aí, só que fazendo café bom, né, isso que é legal, fazendo café de alta qualidade. Então, nesse bojo, esse é um projeto parceria Embrapa, a Secretaria da Agricultura de Manaus e a própria indústria, para fomentar microlotes e chegar para o consumidor. Esse café, quem encontrar ele no supermercado, compra, porque ele é maravilhoso. Além do sabor, ele é extremamente aromático, tá? Então, ele até tem uma embalagem diferente, enfim. Não estou ganhando merchandising, tá, gente? Não estou fazendo... Estou aqui contando realmente que é uma iniciativa muito legal e que a gente pode acessar aqui na capital, né, em Campinas, etc. E aqui um exemplo de um desses pés aí dessa variedade, tá? E a gente vê essa transformação, né? Você fala assim, puxa, mas tudo isso acontecendo dentro de casa? Não. A grande mola propulsora foi o varejo, né? Então, você fala assim, onde as pessoas vão ver essa diferenciação do feijão? É provável que elas vão ver quando elas estão fora de casa, né? Então, as pessoas começaram a ver que existia café diferente porque elas andavam na rua e vinha que tinha uma cafeteria, que daí chegava lá, a pessoa falava, você não quer tomar aqui um café XYZ, né? Ou você, enfim, não é... O supermercado, pessoal, embora ele seja um item importante na vida de todos nós, né? Até uma última informação pessoal aí da Abras deu, né? Que o brasileiro, em média, ele volta, né? Ele tem uma passagem pelo supermercado, em média, de 4 vezes no mês, né? Então, é um lugar de encontro. As pessoas vão ao supermercado. Só que vem a neurociência e diz, sabe quanto tempo a gente gasta na frente de uma gôndola para fazer uma escolha? Alguém tem ideia? 7 segundos. Alguém toma uma boa decisão em 7 segundos? Não. Então, na verdade, ele é um lugar interessante para uma série de questões, né?
principalmente para você trabalhar, né, algumas ações dentro do supermercado. Mas o que a gente sabe? Que no supermercado as pessoas não têm tempo, né? Elas vão ali absolutamente para pegar o necessário e já vão mais ou menos sabendo o que elas querem. Pode mudar de ideia no supermercado? Os estudos dizem que sim, né? Que a batalha no varejo, né? A batalha na loja. Pode acontecer? Pode. Mas muitos desses comportamentos, eles vão sendo adquiridos dessas experiências no food service. Que o cara fala, mas eu comprei um negócio ali e foi tão gostoso, será que eu acho que consigo fazer em casa? Será que eu acho esse produto lá? Então, esse, sem dúvida, ele é uma mola propulsora desses novos hábitos, né? Então, a gente vendo aí uma série, aí eu coloquei algumas aqui, né, de algumas cafeterias onde você, de fato, vai ter essa experiência do café, né? Começando desde uma cafeteria que ali, ó, você vai lá, encosta a tua barriga no balcão e fala, eu quero um cafezinho, tá aqui, no meio da rua. E é um excelente café. Até uma experiência super gourmet, da pessoa falar, olha, eu quero fazer aqui um Chemex, um Chemex, né, que é um tipo de preparo, ou eu vou fazer, sei lá, uma prensa francesa, eu tô toda uma cena ali para te mostrar como é que se prepara, né? Até coisas culturais, você subiu o Suplicy Café, ele é tradicionalismo em São Paulo, né, um produtor de café e tem esse varejo, né? Até quem vai a Floripa ou Curitiba conhece que é o café com uma experiência totalmente diferente, né? E tudo isso as pessoas entram e falam, mas eu quero ter esse café em casa, eu quero ter essa experiência, né? Aqui também um outro movimento interessante, então você acessando um café que é para levar para casa, por isso que é Go Coffee, então de novo tornando muito acessível para aquele consumidor que está passando na rua, pegar esse café que é um café diferente, né? E por fim, né, olha só o varejo. Então, o varejo também é um momento de fazer exploração, que é quando você se destaca. Olha, isso aqui não dá para ver, mas olha o tamanho da gôndola de cafés no Pão de Açúcar. Enorme, é muito café, né? Como é que você escolhe? Alguém tem que chamar atenção. Então, olha o que a Starbucks fez, né? Olha, pessoal, tá aqui, ó. Você tem vários tipos de café que você pode levar. Para a sua máquina Dolce Gusto, para a sua máquina Nespresso, e você consegue, inclusive, comprar o torrado moído, tá? Aqui um outro exemplo também. Então, esses estímulos, né, têm levado as pessoas a falar, opa, mas será que o cafezinho que eu estou tomando, né, tá meio... Será que a gente pode melhorar isso? Como é que a gente melhora? Então, vai. E olha que interessante, né, o aspecto aspiracional. Gente, essas máquinas chegaram no Brasil custando... muito caro, acima de R$1.000. Hoje, essas máquinas custam 300. E aí você compra a máquina e vem 100 cápsulas, né? Então, isso é um acesso, né? Garante-se um acesso, é uma grande parte da população. E aí você pensa, né? Antigamente, quando eu participava de alguns eventos daquelas empresas de instituto de pesquisa, eles colocavam os carrinhos de consumo dos brasileiros, né? E a gente tem essa ideia de que, poxa, a pessoa da classe mais baixa não vai consumir produto da elite, né? Ou pelo menos das classes AB, o que não é verdade, né? Então, quando você via esses carrinhos, tinha alguns produtos que chamavam muito atenção. Então, o primeiro era o Ninho. Então, o Ninho, num carrinho de classe E. Aí você falava, meu Deus do céu, como é que é isso, né? Então, você ia lá perguntar para a mãe, ela falava, olha, eu deixo de comprar coisas para dar ninho para o meu filho, né? Assim, era a mesma coisa com o Johnson & Johnson, né? Então, muito esse foco, né, nessa geração nova, nesse futuro que eu vou investir e dar aquilo que eu possivelmente não tenho, né? E isso vale para vários aspectos do consumo, né, que é o aspiracional. Então, a gente vendo essa... inserção, né, no dia a dia, é mais fácil, né? Você aperta um botão lá. Eu falo que jovem não vai nem saber o que é café de coador, né? Porque é só apertar o dedo lá. Mas, dependendo do jovem, se ele for um coffee lover, ele vai ter vários tipos de preparo na casa dele. Ele vai ter essa máquina, ele vai ter um Chemex, ele vai ter uma italiana, uma moca, e assim por diante, né? Vai ter o coador, etc. Então, esse é um movimento interessante também, isso muito cresceu demais, né, na pandemia, que assim como acontece no vinho, você poder fazer uma assinatura de café especial que chega lá na sua casa, que são os coffee hunters, né? Em vez de você ficar procurando no supermercado, a pessoa lá faz essa busca para você, faz essa, digamos, né, uma categorização, uma seleção e te manda para a tua casa, né? E manda para a sua casa. Um outro movimento, né, que é interessante também, aí
uma expressão, né, da preocupação do setor, né, em trazer cada vez mais transparência, informação, já que todos nós estamos na internet, a gente vai buscar, mas café faz mal para a saúde, né, é ruim para o meu estômago. Quantos cafés eu posso tomar por dia? Então está aqui, a BIC fez, né, um portal para falar sobre a importância do café na sua vida, sobre os mais diversos aspectos, né? Então é interessante, aí um movimento bacana, né, principalmente de dar transparência, principalmente para esse consumidor que está buscando essas informações, né? E um último ponto aí importante também, que são oportunidades, né, e que a gente vê crescer, embora, puxa, não alcança acho que nem 50% da sua potencialidade, que é o turismo rural. E no café a gente já vê algumas iniciativas, então essa na região, por exemplo, do Rio de Janeiro, que ainda permaneceram muitos casarões, né, de fazendas históricas de café, e você pode fazer uma visita e mergulhar nesse universo, visitar um cafezal, ver como é que é a colheita. Então, isso é muito especial, né? Para quem gosta e tem essa curiosidade de ver o café. Uma coisa é você comprar, né, lá pronto, outra coisa é você ver, né, efetivamente. Então, essa é uma experiência que tem sido aí promovida. Esse é um outro exemplo, que é a Rota do Café Especial, né? Então, quem quer conhecer um pouco mais do café especial, tem aí alguns, isso é basicamente em sul de Minas, né? E aí, dentro dessa linha ESG, é um pouco da preocupação do setor e das empresas de dar respostas, né? Então, hoje no Valor Econômico saiu uma reportagem que a União Europeia já é a terceira votação para definir, né, que produtos que advindos, né, de desmatamento não vão entrar na União Europeia. E eles estão definindo o que é, né? O que é esse produto, né? Que regiões são essas? Então, a régua está cada vez mais alta, né? Vai chegar. A gente, quando eu trabalhava no Secafé, ela exportava café, cada hora era uma história. Você falava assim, não é possível que eles estão... Então, essas barreiras não tarifárias, elas tendem a crescer, porque a gente é um grande competidor, né? Então, se não dá para pegar no preço, a gente vai pegar em outros aspectos. Então, a gente vai ter que ter respostas, né? A gente vai ter que efetivamente ter dados para comprovar que a gente não está em área de desmatamento, que a gente não tem trabalho análogo ao escravo e assim por diante. Então, esse é um exemplo, né, do que a cadeia vem fazendo. Então, por exemplo, um compromisso, né, da indústria de mapear os seus fornecedores para garantir que eles não estejam numa cadeia contaminada com questões que não estão cumprindo a legislação brasileira ambiental ou trabalhista, né? Então, não sei se todos conhecem, mas essa aqui é uma ONG chamada Impacto, justamente para fortalecer essas empresas com esse mapeamento. E uma vez dentro da Impacto, você está se comprometendo está sempre de olho, né, nesse processo, eventuais desvios, né, da cadeia. Então, compliance sendo cada vez mais importante aí, né? Esse é um projeto que eu achei muito interessante, aí de onde eu estava, no Secafé, ele é recente, saiu de 2, 3 meses atrás, e foi uma parceria, né, academia e os exportadores. Por quê? Porque, de novo, muita pressão, né, tá bom, de onde é esse produto, quem está produzindo, como está produzindo. Então, o que eles... E tem impacto, né, de carbono, como é que é essa emissão de carbono. Então, eles fizeram esse projeto para mensurar, né, a quantidade de carbono que está se eliminando ou ainda se retendo no solo. Então, muito legal. Eles fazem isso num short paper, né, num algo que é fácil de qualquer um ler, fácil de interpretar. Então, aí dizendo, né, porque sempre você trabalha numa subtração, e aí falando de quanto, não só a lavoura, o que é interessante, né, não só a lavoura compensa, quanto também a reserva, porque eles fizeram esses 2 experimentos, né, fazendo essa medição na lavoura de café e também depois contabilizando a própria existência da reserva, que todas as propriedades no Brasil têm, o que é uma jabuticaba, porque só nós temos, né. E um outro aspecto importante é que eles fizeram, então, esse teste, esse experimento com propriedades que faziam boas práticas agrícolas de manejo e as tradicionais. Então, ficou provado, obviamente, que se você faz investimentos em boas práticas agrícolas, você tem ganhos aí nessa emissão, tá? Então, tudo isso provado, né? Isso é muito bacana. Você tem dados aí para poder refutar. Resumindo, né? Acho que eu já passei bem meu tempo aqui.
A criação de valor, ela pode vir de várias formas, mas o que a gente vê é que realmente há necessidade de uma coordenação e parceria. Então, um produtor sozinho, né, não vai fazer, e nem a indústria, então não existe isso. Então, sem dúvida, né, você pensar nessa criação de valor já na originação, né, pensar lá no produtor, pensar nessas certificações, se elas fazem sentido ou não para esse consumidor, e eu diria para vocês que cada vez mais faz sentido, é lógico que tem que se pensar quais, né? Pensar como se pensou na xícara final do café, pensar nesses atributos do produto final. Né? Então, que produto final é esse e que eu preciso adaptar minha cadeia para chegar até ele? Né? Seja por conveniência, seja por tipos diferentes e variedades, né? As formas que você vai comercializar, experiências no varejo para trazer esse consumidor para essas novidades, né? E, por fim, ficar de olho nessa agenda ESG, que, sem dúvida, é uma coisa que cada vez mais está sendo valorizado por esse consumidor. Tá bom? Então, fico aí à disposição e que a gente tome mais café e coma mais feijão. Eu posso pegar água aqui? Doutora Luciana, muito obrigado. Segura aqui um pouquinho, vamos sentar aqui, que você ficou bastante tempo de pé. A gente fica até meio tonto com as possibilidades que tem, né? Tenho certeza que todo mundo que está aqui ficou pensando por onde começar e quais são as semelhanças que tem. Né? Então, a cadeia produtiva do feijão, quanto disso você considera ser possível trazer da área do café, da experiência do café, para o feijão? Bom, eu sou uma entusiasta e eu diria para vocês que tudo é possível, né? Então, é aquela história, quando a gente vê isso, parece tudo muito assustador, né? Nossa, mas está pronto, está fácil. Mas e pensa naquela pessoa do Cerrado Mineiro, e eu tenho esse relato, é fantástico, né? Então, aquele produtor do Cerrado Mineiro que diz que chegou lá, né? É um dos maiores, ele chama Grossi, e ele falou para mim, imagina chegar lá no Cerrado Mineiro e ver aquela terra que nada saía, nada, absolutamente nada. E aí é isso, vou procurar a Embrapa, vou procurar quem quer que seja, vamos unir forças e chegou onde chegou, né? Então, eu acho que esse esforço, né, é importante de ter essa ideia de vai ter que mudar, vai ter que sair do lugar que é quentinho, né? E fazer esse esforço. Agora, todas essas questões que eu coloquei, né, desde você pensar no produto final e a gente pensar, será que esse consumidor quer, mas ele quer como, né? É por meio das variedades diferentes? Eu acredito que sim, sem dúvida. Eu, como consumidora, adoraria chegar no supermercado e ver vários tipos de feijão, né? E com possibilidades diferentes de receita, né? Eu ia achar muito legal. Então, tudo que é opção, ela é atraente. Mas poderia ser, por exemplo, né, a gente pensar em dar mais para esse feijão que já existe, né? Mostrar para ele de onde ele vem, ou deixar mais claro essa proteína, que ela pode ser um bom substituto. Então, tem N possibilidades, né, que a gente pode fazer. A questão da premiação, que ela foi, sem dúvida, muito importante, como eu contei para vocês, ela veio de uma indústria, né, mas não precisa ser da indústria, pode ser também de outras formas, né? Então, você de alguma forma fomentar essa busca por essa diferenciação, por essa agregação de valor. Então, se a gente pensar tudo, de certa forma, é possível. Certo. Vocês têm alguma pergunta para a doutora Luciana? Quem gostaria? Certo. Lá em cima. Você mostrou uma imagem aí do carbono, no café. Na lavoura, E tinha lá menos 10,5 toneladas, né? Aquela medição, ela é área, por área, por hectare, eu realmente não vou saber te falar, mas se você quiser, eu posso compartilhar com vocês, tá? O que eu sei é que o experimento foi feito da seguinte maneira. Eles separaram 20 fazendas, né, de café, e aí com esses fazendas controle, que não tinham, por exemplo, não tinham boas práticas,
não me lembro qual foi o total da amostra, mas tudo absolutamente com metodologias comprovadas, e a ideia foi justamente mostrar o quanto que a lavoura ela é capaz, tanto pelo solo quanto pela planta, de fazer essa, como é que fala, essa retenção e ao mesmo né, de nutrientes, quanto redução do carbono, né? Então, eu achei muito interessante, porque essa é uma discussão que pode parecer muito longe, né? Tipo assim, os caras vão perguntar isso, né? O quanto que o Eu vivi uma situação no Secafé que era impensável, né? Então, de repente, cai na minha mão um relatório de uma Dan Watch, que é uma ONG dinamarquesa, dizendo que o café brasileiro vendido na Dinamarca, na Suécia, na Noruega, era feito por mãos de crianças ou de escravos. Era isso que dizia o relatório. Como é que eles chegaram nisso? Eles foram atrás de de jornalistas aqui, da Repórter Brasil, e tiveram acesso àquela lista, lista do Ministério, que era aquela lista negra, e chegaram em 15 fazendas de café. Essas 15 fazendas, eles foram lá, tiraram fotos. Então, não é que não existe. Existe. Mas nós somos em 190 mil produtores. É muito injusto, né? Você dizer que o café que vai para a Dinamarca é o café, sendo que você só tinha 15, só, né? Mas, enfim, não é só, deveria não ter nenhuma. Mas isso para te dizer, né, aquilo foi muito educativo para todo mundo. Tanto é que foi dessa situação que saíram essas compliances que eu mostrei para vocês. Então, a gente é vidraça. A gente é vidraça. O Brasil é vidraça para tudo. Porque tudo que a gente faz vai para o mundo inteiro e parece que o mundo inteiro gosta de olhar onde está o problema, né? Eles fazem o que eles querem, tem problemas sérios de questões de sustentabilidade, mas vai... E aí, por que a gente passa a ser vidraça? Porque a gente não tem dado para poder rebater. E essa foi a minha dificuldade. Como é que eu rebato isso? Aí a primeira coisa que a gente falava, não, veja bem, a nossa legislação é a mais rigorosa. So what? Né? E daí que é a mais rigorosa? Quero saber a fiscalização. Olha esse caso aí dos 15. Então, isso não é dado que você rebate. Né? Você tem que efetivamente ter coisas como essa, trabalhos que você não vai fazer sozinho, você vai fazer com a universidade, né, com a academia, com metodologia, e aí você vai rebater. Então, eu acho que o que eu estou querendo mostrar para vocês é que vai vir, né? Essa vidraça, ela está em todos os setores. Tinha o Alisson. Pode ser sem microfone mesmo, Alisson. Doutor Luciano, parabéns pela palestra. Percebe-se que na cadeia do café, o mais importante para você atribuir os prêmios, os títulos é a qualidade. Tá? Só que percebe-se, por exemplo, que não leva-se em consideração os cultivares. Né? No feijão, muito está se falando em ter um nome e sobrenome. Será que nós conseguiremos chegar nesse nível para cultivar? Ou será que nós teremos que trabalhar mais a questão da qualidade? Um QR Code, por exemplo, na embalagem é possível, né? Você ter lá os dados. Semeadura, colheita, cultivar, como foi produtivo. Então, é uma forma de você rastrear o produto. Mas quando a gente pensa na cadeia, em empacotadores, toda essa cadeia, é possível nós chegarmos na questão a cultivar? Ou não? Ou será mais um tipo? Feijão carioca, preto, rajado? Porque muito que se falou em café, percebe que é o Odilon, né? Cadeia robusta, né? É nesse nível que você trabalha. Excelente pergunta. Eu vou dizer para você que a gente está no café, a gente está anos-luz aqui no Brasil de chegar a isso, tá? Porque assim, você sabe, hoje você compra um pacote de café e vai estar lá arábica, mas ele não diz que a arábica é essa, né? Quiçá da região. Às vezes chegam os cafés para mim e falam, esse café é maravilhoso. Aí eu vou olhar atrás, mal tem a região. Então, isso, de modo geral, não está implementado no mercado inteiro, tá? E eu acho que está tendendo a. Por quê? Porque você tem iniciativas hoje de fazendeiros que vão para a internet e falam, esse café é uma cultivar que eu fiz, chama Gesa. O pessoal da Monte de Tavares já faz isso. Outros falam, isso aqui é um bourbon amarelo. Né? Por exemplo, a Cafeteria, eles já fazem essa diferenciação na própria embalagem. Né? Então, é um catuai.
Então, essa questão das variedades, ela já começa a aparecer, mas é para um público que já nem compra café torrado e moído, ele vai comprar o grão. É diferente, porque o que é torrado e moído, para vocês terem uma ideia? É perda de aroma. Né? Uma vez que torrou, você tem X tempo lá, a não ser que você... existe até uma coisa bacana que se fala assim, comprou café torrado e moído, você não tem condição de tomar, bota no freezer, né? Porque aí ele vai dar uma paralisada ali nessa perda de aroma. Mas é o tipo de coisa que, para quem já consome café de qualidade, já não compra mais isso. Ele vai ter o grinder dele lá, ele vai ter o moedor dele na casa dele. Mas isso, olha, veja, a pessoa falando, mas esse café está vindo de sul de Minas, dá variedade e tal. Então, esse nome e sobrenome, ele vai chegar, né? Mas eu acho que a gente pode começar de uma forma mais lenta, até porque é muita informação para o consumidor, né? Então... Ok. Pela ordem lá, quem tinha erguido a mão, doutor Menezes lá, por favor. Tudo bom, doutor Luciano? Muito boa palestra, gostei bastante. O café é uma cultura, tipo, todo mundo pode parecer que é muito diferente do feijão, mas nós temos vários problemas hoje que são semelhantes ao que vocês enfrentaram. A minha pergunta é, essa classe que foi criada no café, de degustadores de café, de classificadores de café, de onde que saiu essa necessidade? Porque hoje no feijão, como que é classificado o feijão? É no olho. O feijão é tal tipo, tal coisa, entendeu? Da onde que saiu essa cartilha? Da onde que saiu tudo isso? Excelente pergunta. Então, vamos começar do começo, né? Então, uma vez que você tem uma commodity transacionada no mercado internacional, você precisava de uma padronização. Foi daí que começou. Então, essa classificação que é utilizada para venda de café no mercado internacional, quem tem o papel é o classificador. Inclusive, que era um papel, eu diria para você, quase sem muita classe e glamour, entendeu? Hoje, para vocês terem uma ideia, a ILE premia os classificadores, né, dado a importância dele. Então, primeiro, um método, que é importante, né? Precisou se estabelecer um método com peneiras, com uma série de questões. Existe, depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês esse material, é um manual de classificação do café, e isso para você poder fazer venda no mercado internacional, porque o café ele está em bolsa. Então, você falar, isso é uma bebida dura, uma bebida mole, isso tem que seguir critérios de classificação. Então, isso é uma coisa, tá? Os cafés, normalmente, que vão para o mercado consumidor, ninguém vai falar se é bebida dura, não existe isso para o mercado consumidor, tá? O que veio acontecer é que, uma vez que você chegou nessa diferenciação do café especial, alguém perguntou, o que é café especial? Aí, de novo, se viu numa necessidade de criar critérios de classificação. E daí se chegou na roda de sabores igualzinho pro vinho. E aí, tá bom, quem vai fazer isso? Quem vai fazer esse cupping, né? Então, a princípio, eram sim esses classificadores, né? E que foram criando essa metodologia até se chegar, como se tem no CFA, né? Na área financeira, que você tem que ganhar lá um certificado, que você é um... É a mesma coisa, você faz o curso e ganha lá o certificado de Key Grader. Né? E para vocês terem uma ideia, hoje no café, sabe quem hoje está ganhando muita importância? São os mestres de torra. Olha como a coisa vai evoluindo. Então, você tem um cara que vai dizer a pontuação desse café por meio do cupping, e você vai ter um cara que vai ser responsável pela torra do café, porque a torra do café ela é muito importante para a bebida final. Aí você já começa a ter outro protagonismo aí. Então, tudo isso começa, né, de uma necessidade de criar critérios para definir coisas, né? E aí, obviamente, você precisa de uma metodologia. Mas eu posso depois compartilhar essas duas com você. Eu acredito que hoje a gente vai rir, mas dentro de algum tempo, e a gente vai ver, vai ter alguém aí degustando café. Degustando feijão, sabores diferentes dos feijões, uma espécie de sommelier de feijão, como vai ter também alguém comentando, esse terroir de feijão é diferente daquele outro. Portanto, a gente tem um feijão diferente. Essa pergunta eu fui fazer para o Dr. Carbonel, para o Dr. Alisson, né, se haveria diferença de você ter um feijão originado numa determinada região, não só por causa de clima, mas de solo, se isso daria diferença no sabor. E dá. É interessante que dá diferença. O Leandro, diga lá, Leandro. Eu queria só fazer um ponto no comentário do Marcelo, porque assim,
quando você fala, né, olha, a gente vai ter aí pessoas degustando, o Brasil, né, ele tem um protagonismo nessa coisa do arroz com feijão que a gente não tem em lugar nenhum no mundo, né? E eu acho que a gente uma vez, ou seja, quem tem que fazer isso tem que ser nós. Né? Se você olhar para fora e falar quem poderia fazer, tem que ser o brasileiro mesmo, porque de fato a gente tem isso incorporado na nossa dieta, né? Então, assim como o café, né, super consumido com feijão existe espaço. Então, você está criando um mercado que depois pode ser replicado em outros mercados, que foi exatamente o que aconteceu aqui no café. Bom, doutora, boa tarde. Eu já acompanho também o café há um bom tempo, sou amigo de algumas pessoas, o Aguinaldo José de Lima, que é um grande conhecedor de café, né? E eu queria pegar uma palavra-chave que a senhora falou agora no final, né? É critério para definir coisas, né? Eu acredito que na cadeia do feijão, uma das questões mais ímpar, que antes de a gente começar até a criar selos, a criar prêmios e tudo mais, é fazer aí como marketing, a senhora pode me corrigir, por favor, fazer uma campanha de desmistificação de algumas coisas que o consumidor final, a dona de casa, não conhece do feijão, né? Eu dou o exemplo que ontem eu peguei um Uber, um rapaz que está fazendo gastronomia. E aí, eu conversando com ele, falei que ia ter uma reunião sobre feijão. E eu fiquei interessado, essa questão do feijão, e que tipo de feijão? Vocês falam do feijão para dona de casa? Vocês dizer que tipo de feijão que ela está comendo? Porque hoje tem dona de casa que até hoje cata feijão, né? Então, a senhora acredita que antes de a gente partir para isso, a gente precisa priorizar primeiro uma grande campanha de marketing para que o feijão seja mais lembrado, o feijão mesmo, sem toda essa tecnicalidade, sem tipos, mas dizer, olha, você tem que comer feijão por isso, feijão faz bem por isso, porque hoje falta você ter uma campanha de marketing dizendo que aquela comida, que o feijão no caso, ele é importante para a dona de casa, assim como o arroz também, né? Porque o arroz também é um grande vilão. Então, esse par perfeito, né? A senhora acredita que antes da gente ter isso tudo, não seria interessante ter uma campanha uma grande campanha de marketing para vender o feijão, independente dele? Ótima pergunta. Olha, campanhas para fomento de consumo de commodity não é novo. A gente viu isso, por exemplo, nos Estados Unidos com o suco de laranja, e aí virou o que virou, né, nos Estados Unidos. A gente teve para o leite, né? E aqui mesmo no Brasil a gente teve para café, e aí como você comentou, então assim, de tempos em tempos, e elas são comprovadamente muito eficientes. De fato, elas fazem todo um movimento, né, das pessoas de pararem. Embora hoje a gente esteja em uma situação diferente, porque antigamente todo mundo via o Jornal Nacional, né? Então era fácil. Hoje está muito pulverizado, né? Mas, como está todo mundo com o celular na mão, imagina-se que você colocar no Twitter, no Instagram, né? Isso vai aparecer para alguém em algum momento. Então, eu acredito fortemente. Eu tinha lá no Secafé uma vontade enorme de fazer uma campanha de divulgação do café para essas questões, né? E depois a gente vai ver aí a BIC fazendo esse esforço, porque sabe qual era a minha premissa? Era assim: você vai para a Itália, qualquer italiano vai dizer: o meu presunto, o meu prosciutto é o melhor, né? Você vai para a França e o cara vai falar: não, mas o meu vinho é o melhor. Aí você vai lá para a Grécia, o cara vai falar: o azeite é o melhor. E isso é com todo mundo, né? Com todos os gregos, de todas as classes sociais, quer dizer, isso é muito, muito forte na cultura deles. Aí você vai perguntar para um brasileiro, né? Café, para o brasileiro, que representação tem? A maioria não sabe nem onde tem café, né? Ou seja, não é uma tristeza você pensar assim, puxa, o ideal era que todo brasileiro, justamente por ser o maior produtor, o maior exportador, entendesse de café como o francês entende de vinho. Faz todo sentido, né?
nós devemos ser referência. Então, a gente tem essa lacuna, né? Então, tem vários problemas a serem resolvidos, e eu acredito que esse é um deles. Mas é interessante, quando a gente olha na linha do tempo, que esse é um processo que está vindo de forma muito orgânica. Então, eu não fiz grandes campanhas, mas aí pensando em marketing, o aspiracional está fazendo o seu trabalho sozinho. As pessoas olhando, vai para a casa de um e fala, ai, que legal essa máquina de café, né? Olha, não sei o quê. E o ser humano é assim, a gente olha para o outro e fala, nossa, eu vou fazer isso também. Então, faz parte, acho que é muito orgânico mesmo, né? Mas tem que ter alguém puxando essa fila, né? Alguém tem que puxar essa fila para poder dizer e criar essa vontade no outro, né? Acho que temos tempo para mais uma pergunta. O doutor Carbonel, por favor. Boa tarde, Luciana. Parabéns pela palestra. Na mesma palavra que você disse sobre mudanças de hábito de consumo, e a gente vê o café também bastante popular, consumido todo dia, nós temos o feijão. Nós já tivemos campanhas ou iniciativa de algumas empresas de lançamento, procurando diversificação do feijão, além do carioca e preto. Nós tínhamos, com a licença do João Carlos da Camil, nós tivemos a Camil em 2007, se não me engano, vendendo tipos diferentes em pacotes de 250 gramas, me parecia uma campanha mais de um feijão chamado gourmet do que atingir a grande população consumidora, né? Como você vê isso para aumentar essa diversidade de consumo, se nós deveríamos apostar num produto gourmet ou num produto popular, já que o feijão está na mesa todo dia do brasileiro? Qual que seria mais fácil para mudar esse hábito de consumo, dessa diversificação, aumentar a diversificação? Olha, é difícil essa resposta, hein? Porque tem muito caminho. Mas hoje, se você pegar a carne, gente, eu acho ela um ótimo exemplo. A carne era carne, né? Aí, de repente, uma indústria, fala assim, vou pegar essa carne, vou colocar uma marca e vou chamar um cara extremamente reconhecido por toda a população brasileira. Era o Roberto Carlos. Não sei se vocês se lembram dessa campanha, né? Então, existe, né, no marketing essa ideia de você fazer o product placement, usar alguém para falar sobre isso e, portanto, dar um testemunho, né? Então, isso é muito útil. E aí eu diria o seguinte, que, como você falou, né, ainda existe muito preconceito sobre o feijão. Então, talvez, em vez de... Dá para ir fazer tudo junto? Dá para fazer para gourmetização? Daria também. Mas você trazer alguém para falar sobre esses benefícios do feijão, eu acho que já seria uma grande coisa, né? Quer dizer, você já trazer o feijão para um outro patamar. Não é assim, isso aqui é só mais feijão. Então, alguém que possa efetivamente dar lastro, né, para as tantas funções, né, que do ponto de vista da saúde, né, e dessa a palavra, né, de você poder usar o feijão em tantas oportunidades que está associado, né, de uma questão de lazer, né, de você consumir numa feijoada. Então, você associar esses momentos, porque é isso que todo consumidor quer, né? Então, o dia a dia ninguém quer, a gente quer saber como usar isso de uma forma, e isso o feijão permite, né? Então, e às vezes associar aí a essas figuras que a gente tem, né, que são importantes e fazem diferença. Aliás, tem uma história muito engraçada da Nivea, né, isso falando de product place, né? Tem uma história bacana que as pessoas falam, a Gisele Bündchen ficou por anos como garota propaganda da Nivea. E a Nivea fala que ela nunca vendeu tanto creme na vida dela em lugar nenhum do mundo depois que ela colocou a Bündchen, né? E aí se perguntava para as pessoas, mas por que você compra esse produto Nivea, né? Aquelas pesquisas que se fazem. Ela falava assim, para eu me sentir igual a Gisele Bündchen. Né? Então, tem peso, né? Tem importância essas estratégias, porque a gente, ser humano, quer essas aspirações mesmo. Olha, eu acho que esse assunto vai ser um assunto que vai se estender, né? A gente vai passar o contato, né, para as empresas também. Gostaria de que pudesse atender e conversar um pouco com eles. Acredito que vai ter aí uma possibilidade de mais perguntas. Isso é um insight e as pessoas vão começar a pensar agora, né? E depois nós vamos disponibilizar a sua palestra também no YouTube, para que possa ser revista, possa ser vista por outras pessoas e outras indústrias que não tiveram a oportunidade. Temos várias aqui agora no YouTube, parabenizando a palestra, e realmente foi de muito proveito para nós, né? Agradecemos muito a sua disposição de vir
prestar esse serviço para nós, né? Nós ganhamos um presente de você hoje e nós vemos que o feijão é uma causa social, né? Pela abrangência que ele tem desde a produção, pequenos e grandes, e todo nível de consumidores. Então, pela causa social do feijão, a gente agradece muito o teu empenho de vir até aqui, né? Vir de São Paulo especialmente para isso. Tá? Agradeço muito. E peço uma salva de palmas para a doutora Luciana. Obrigada, Marcela. Obrigada a todo mundo, viu? Um ótimo evento para vocês.